Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías 53. Vou ler alguns versículos. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã com os irmãos. Como o pastor disse, a gente é o mensageiro, né, pastor? Mensageiro de Deus. E toda a palavra de Deus tem uma direção. Quero louvar a Deus pela vida, Deus pela oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ederson, a sua esposa, nossa irmã Karina. Que Deus continue abençoando esse casal pastoral desta igreja. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, o nosso irmão Moacir. Nosso irmão Moacir ali todo dia fica falando para mim que está preparando um esboço e o esboço já está pronto, viu, pastor? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Moacir, a sua casa, a sua família, a sua esposa. Também tem o nosso irmão pastor Gilmar. Que Deus abençoe o Senhor em Cristo Jesus e a sua família e os irmãos que estão aqui nesta casa para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo de número 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém, igreja? Os irmãos podem pegar o assento. Glória a Deus. Deus me deu nesta manhã. Os irmãos, às vezes eu vou falar aqui nesta noite, né? Porque nós não temos esse costume. Agora lá na nossa igreja, para a glória de Deus, é o domingo de batismo, né, pastor? De 3 em 3 meses. Aí tem o nosso batismo aqui na nossa catedral aqui, a sede da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, e para a glória do Senhor Jesus, nós temos muitos candidatos ali hoje, e o reino do Senhor, ele não é dividido. O Deus que opera lá agora é o Deus que está operando aqui também, nesta manhã, e eu tenho esse entendimento, o Deus que faz lá é o Deus que faz aqui também. A minha esposa era para estar aqui comigo, mas não pôde vir. Ontem também, né, teve o chá das irmãs aqui. Estava tudo certo para ela vir, mas ela foi escalada lá, né? Ela é diaconisa lá, foi escalada para estar lá. Ontem nós tivemos aquele congresso de missões, começa na sexta-noite, aí vai sábado pela manhã,
à tarde e à noite. Então ela ficou escalada esses dias e hoje de manhã ela está lá também, mas glória a Deus por isso. Nesta manhã, irmãos, o pastor Ederson, ele, usado por Deus, ele veio aqui, já falou algo do Senhor, né? Do Senhor Jesus. A palavra que ele leu, Mateus capítulo de número 26, a introdução que ele trouxe, a mensagem, os louvores dos irmãos aqui nesta noite. Eu confesso aos irmãos que se o culto acabasse agora, pastor, depois que nós ceássemos, logicamente, eu já estava feliz, porque Deus já falou nessa casa já. Mas a gente entende também que a fonte de Deus, ela é inesgotável, sempre tem mais. Deus sempre fala mais. Deus sempre responde às nossas orações de acordo com a necessidade de cada pessoa. Eu costumo, irmãos, fazer sempre um sermão para estar pregando a palavra do Senhor. E nos sermãos eu gosto de sempre colocar um tema. E o tema que Deus me deu para esta igreja nesta manhã é: sempre haverá uma saída em Jesus. Sempre haverá uma saída em Jesus. Esse é o tema que Deus me deu para compartilhar com os irmãos. Eu vejo que tem pessoas que têm um dom de pregar a palavra de Deus e, de alguma maneira, é como se tivesse uns terabytes na sua mente, né, pastor? Tem a Bíblia praticamente toda decorada. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus, o ID de Deus, com a ferramenta que o Senhor Deus nos proporcionou. Com a ferramenta que Deus te deu, é a ferramenta que você vai enfrentar o gigante. Davi, na batalha dele com Golias, ele não foi com a espada, ele não foi com lança, ele não foi com a armadura de Saul. Ele foi com a arma que Deus deu para ele, naquilo que ele tinha habilidade, que era a sua funda e as suas pedras. E com aquela pequena pedra ele derrubou o gigante e o nome de Deus foi glorificado. Nesse dia, a Bíblia diz que grande foi a vitória de Davi, de Israel, porque não foi a pedra, não foi a força de Davi, não foi a sua inteligência, a sua capacidade, mas foi a palavra dele que tinha muito poder. O que saiu da boca dele é: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É esse nome, meus irmãos, que faz a diferença em nossa vida. Nesta noite eu quero começar essa palavra, vou ser breve aqui nesta manhã. As promessas de Deus na nossa vida. Você vai ver que a palavra de Deus, quando começa, o homem ele cai no pecado, o homem ele é expulso do Éden, o homem ele perde a comunhão com Deus, mas você vai ver que Deus ele sempre deixa as suas promessas. E qual foram as promessas de Deus? A primeira promessa de Deus é que Jesus, um dia, ele viria. Um dia o Senhor Jesus viria. Quando Jesus chegou, a sua promessa se cumpriu. Mas tinha uma outra promessa. E qual que era a promessa? Que esse Filho de Deus morreria. E ele foi morto. E a terceira promessa é que ele ressuscitaria. A Bíblia diz que ele ressuscitou. Mas uma promessa que Jesus deixou é que ele iria para o Pai e enviaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo. E de fato se cumpriu essa promessa também. O Espírito Santo de Deus, em Atos 2, a Bíblia vai nos dizer que se cumpre a palavra do Senhor no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu e tomou toda a casa de poder e glória. A quarta promessa do Senhor se cumpriu. Mas existe uma promessa ainda para se cumprir, que é a volta do Senhor Jesus. E nós estamos esperando essa promessa se cumprir em nossas vidas. Tem um hino que diz, né, pastor da harpa, que quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Nós estamos esperando, irmãos, essa trombeta tocar.
E eu tenho certeza que o nosso nome será gritado do céu. E num piscar de olhos nós seremos arrebatados dessa terra. Isso é esperar no Senhor, irmãos. Esperar nas suas promessas. Ele não mente. 5 promessas do Senhor, 4 se cumpriu. Como o pastor disse aqui, durante a sua fala, as coisas que estão acontecendo no mundo é para que venha se cumprir a 5ª. Então nós temos que nos alegrar no Senhor, porque as Escrituras nos diz que a vida de um cristão não é fácil. As coisas estão oprimindo, as coisas estão se apertando, rumores de guerras como nunca antes. O evangelho está sendo pregado de uma forma rápida, como nunca teve antes, devido à tecnologia, à sua velocidade, à internet. Lugares que as pessoas nem imaginavam que chegaria a energia está chegando. As pessoas estão ouvindo falar de Jesus. Você liga o rádio, sempre tem alguém passando uma mensagem, falando de Jesus, o quanto Ele é bom, falando sobre a libertação de uma alma, sobre a necessidade de estarmos com o Senhor e entender a mensagem da cruz, que é o mais importante para nós. E a mensagem de Deus, né, pastor? A gente não precisa inventar muita coisa. Qual que é a mensagem de Deus? Que Ele cura, que Ele batiza, que Ele liberta e que um dia nós vamos morar no céu. As curas de Jesus e o seu ministério. Você vai ver que quando Jesus começou o seu ministério, a Bíblia diz que Ele foi no mar, os pescadores estavam ali decepcionados, passaram uma noite, uma madrugada inteira, não pegaram nada. Jesus chegou pela manhã, despediu aquela multidão que estava com Ele. Jesus tinha um propósito com aqueles homens que estavam ali. Jesus despede a multidão, Jesus sobe num barco. Aqueles homens que não pegaram nada, Jesus entra dentro do barco de um deles, e agora Jesus dá uma ordem, eles vão até aquele lugar que não deu certo, aquela pescaria, e Jesus pede para lançar a rede. Aquele homem chamado Pedro, ele vai dizer: Senhor, não pegamos nada, mas debaixo da sua palavra lançarei a rede. E ele vai dizer, e depois que ele lança a rede, a Bíblia diz que grande foi o milagre naquele dia. Era tanto peixe que o barco estava para afundar. E interessante que houve uma divisão aquele dia daquilo que eles pescaram, porque tinha outros barcos ali ao redor, tudo foi dividido. E Jesus deu para eles uma opção. E a opção de Jesus para aqueles homens era: vou fazer de vocês agora pescadores de homens. Então ali eles tiveram que tomar a decisão. E a decisão daqueles homens foram deixar tudo para trás. Deixar o barco, deixar as redes e deixar aquela multidão de peixe. E eles foram atrás do Senhor. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles receberam uma providência de Deus aquele dia, mas eles preferiram deixar a providência de lado para seguir o provedor, a fonte inesgotável. A Bíblia diz então que ali começa o grande ministério do Senhor Jesus e também daqueles homens que o Senhor Jesus escolheu. A Bíblia diz que Jesus não vai atrás dos mais ricos, a Bíblia diz que Jesus vai atrás dos mais humildes, porque os mais humildes têm um coração mais acessível à palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele andava com prostitutas e pecadores. Jesus não andava com sacerdotes, sumos sacerdotes, com os príncipes das sinagogas, pessoas que tinham requisito, um poder financeiro maior. Não, Jesus andava com os mais humildes, aonde o Senhor Jesus estava pregando a sua palavra, aonde Jesus, ele atendia a necessidade daquele povo que estava com ele. A Bíblia diz que conforme o Senhor Jesus, ele pregava a sua palavra, a Bíblia diz que o povo ansiava por uma palavra de libertação, de acalanto. Às vezes as pessoas queriam somente uma atenção de alguém, e eles procuravam essa atenção no Senhor Jesus. Durante a pregação do Senhor, ele sempre fazia maravilhas.
nós vamos entender, meus irmãos, que a intenção de Jesus, o propósito de Jesus, nunca foi curar alguém, mas ele curava. A intenção de Jesus nunca foi libertar alguém, mas ele libertava. A intenção de Jesus sempre foi libertar as almas daquelas pessoas do inferno vindouro. Jesus sempre instruiu dizendo: é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus na terra. Essa era a mensagem do Senhor. Mas por que ele curava? Por que ele transformava? Por que ele libertava? Mesmo fazendo isso, muitas pessoas que recebiam as bênçãos do Senhor, as curas do Senhor, voltavam as costas para ele e iam embora. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava indo para a Galileia e no meio daquelas montanhas desertas, de repente apareceu 10 leprosos na sua frente. E eles vão pedir uma cura para o Senhor Jesus, uma purificação. A Bíblia diz que aquelas pessoas, Jesus vai falar: seja conforme a fé de vocês, e vai até o sacerdote. A Bíblia diz que todos naquele mesmo instante foram purificados da sua lepra, mas só um voltou para agradecer o Senhor Jesus. 9 foram curados, chegaram até o sacerdote para mostrar que foi purificado da sua lepra, mas o que ficou foi grato ao Senhor Jesus, e ele vai receber mais, ele vai receber aquilo que os outros não receberam. A Bíblia diz que Jesus falou para ele: mas cadê os outros 9? Se foi 10 que foi curado. Os seus pecados estão perdoados. Ele recebeu a mais do que aqueles outros que foram também purificados das suas enfermidades. E Jesus, ele fazia isso, e Jesus vai dizer que era para mostrar que o Filho de Deus, ele tinha poder na terra. E quais seriam os inimigos do Senhor Jesus nessa época? Pessoas que perseguiam o Senhor Jesus por ele pregar a palavra de Deus, que é pura e imutável. Você vai ver os fariseus seguindo ao Senhor Jesus, algum deles com algumas pedras na mão, esperando uma oportunidade para atacar o Senhor. Você vai ver os saduceus, você vai ver os escribas, você vai ver os doutores da lei, você vai ver o sumo sacerdote, que é Caifás e Anás, que era um sistema que estava corrompido pelo governo romano, e você vai ver também que eles travavam a morte do Senhor Jesus. Então você vai ver que o Senhor Jesus, ele enfrentou toda oposição sozinho. Toda oposição Jesus enfrentou sozinho. O interessante do Senhor Jesus, que ele pregava dentro da sinagoga e pregava fora da sinagoga também. Jesus libertava dentro da sinagoga e Jesus libertava fora da sinagoga também. A maior mensagem de Jesus não foi dentro do templo. A maior mensagem de Jesus foi fora do templo. Quando ele vai dizer: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus era uma pessoa como nós. Porém, ele nunca pecou. E ele tinha autoridade na sua fala. Jesus respeitava a autoridade do Pai. Alguém disse a Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus, na humildade, vai ensinar aqueles homens a orar. E a oração que Jesus ensina: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Sempre glorificar a Deus em primeiro lugar. Sempre glorificar ao Pai, sempre agradecer ao Pai em primeiro lugar. Quando Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro, está tudo pronto. Removeram a pedra e ele vai fazer uma oração: Pai, eu te agradeço, porque tudo que o Senhor sempre me ouve e tudo que eu peço, o Senhor me dá. Ou seja, Deus já tinha manifestado um poder extraordinário no além. Aonde estava a alma de Lázaro, já estava tudo pronto. A Bíblia diz que quando Jesus ele vai dar o brado, Lázaro sai para fora, Jesus já sabia que estava tudo certo, porque já existia uma comunicação antes do milagre, com o filho para com o pai. E quando o filho pedia, a resposta vinha do pai. A Bíblia diz que o Senhor Deus nunca negou aquilo que o filho pediu.
Jesus estava sempre em oração, irmãos. Jesus nos ensina que orar é o segredo. Aí alguém vai falar assim, a vitória. Existe a vitória, mas a vitória é através da nossa oração. O que é uma oração, irmãos? Porque é difícil orar. Porque toda vez que você pensa em orar, você dobra o seu joelho e você fala, você está motivado, vou falar com o papai hoje. Quando você vai falar com o Senhor, que você dobra o seu joelho, aí já vem o sono, vem a vontade de dormir, muitas coisas acontecem, e às vezes você coloca um filme da Netflix, você consegue assistir ali 4 episódios de uma série, cada episódio 1 hora, e quando você vai ver já madrugou, e às vezes e o pai está te incomodando para você falar com ele, você dobra o seu joelho, 15 minutos você não aguenta mais. Em nome de Jesus, amém, já vai dormir e capota. Porque nós temos essa facilidade de fazer as coisas para o homem, independente do tempo, a gente fica ali, perdendo o nosso tempo, como o pastor falou, mas para fazer as coisas de Deus, nós temos essa dificuldade. Não é fácil para mim, não é fácil para o pastor, não é fácil para vocês que estão aqui, mas a Bíblia diz que é necessário a gente lutar. É verdade. Existe algo chamado hostes espirituais, que é aquilo que quer bloquear a nossa intimidade com Deus. Você ora, Deus ouve, e Deus quer enviar resposta, mas só que também a gente aprende, pastor, que dependendo da oração que você e eu fizer, a oração não passa daqui. Porque Deus sabe a intensidade que você está orando. Aí a pergunta nesta manhã é, será que Deus está ouvindo a nossa oração neste dia de hoje? Vamos crer que sim, que o Senhor Deus está ouvindo a nossa oração. Ninguém vem num culto desse pela manhã, acorda cedo, para chegar aqui e ver o pastor falar, pastor Jeová falar, os irmãos louvar, é bom, glória a Deus e aleluia, mas eu tenho certeza que você acordou cedo, você fez esse sacrifício, porque você está esperando algo do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que nesta manhã não foi em vão a sua vinda aqui. Jesus é fiel para curar, irmãos. Jesus é fiel para visitar alguém da sua família que precisa de uma libertação. A palavra diz que Jesus ouviu alguém que nem fazia parte da sua comunhão, do seu povo que estava ali. A Bíblia vai falar de um romano que chegou até o Senhor Jesus e estava com o soldado enfermo na sua casa. E ele vai pedir para o Senhor Jesus liberar uma palavra. E a Bíblia diz que Jesus libera a palavra e aquele homem é curado dentro da casa daquele centurião romano. Quando aquele homem chegou lá, aquele homem estava curado para a sua glória. Eu não sei o que acontece dentro do seu lar, dentro da sua casa, mas a palavra de Deus nesta manhã é, eu vou entrar com providência. Não importa o que Satanás colocou lá aos muros da sua casa, quantos anjos caídos tem ali querendo atormentar aquele lugar, mas a palavra de Deus é, eu vou entrar lá dentro e vou dar vitória, porque eu ouvi a oração do meu povo. E Deus, irmãos, Ele trabalha dessa maneira. O trabalhar de Deus, Ele é simples e também eficaz. E a gente vai ver que pessoas hoje, pastor Gilmar, eles gostam de inventar algo que não precisa. Pregam a palavra de Deus e acabam fazendo coisas que escandalizam o Evangelho do Senhor. Os irmãos já devem ter visto alguns pastores que pregam a palavra de Deus e de repente ele fica emocionado e aí pastor, ele quer subir a coluna de costa, começa a imitar helicóptero no microfone, falar mais grosso. Não sei se os irmãos já viram alguém ficar e aqueles que fazem assim, imitando helicóptero. E tem aqueles lá que falam que é o trovão. E os emocionados, pastor, choram, correm na igreja, pula a cadeira, joga a cadeira para o alto, dá golpe de karatê aqui em cima do altar que é consagrado ao Senhor. O que acontece com isso? Essas pessoas são pessoas emotivas.
emocionadas com aquilo que o homem faz. Elas não estão esperando algo de Deus, elas esperam algo do homem. Porque se não tiver um barulho de metralhadora aqui dentro, um helicóptero voando, um trovão caindo aqui, elas falam que Deus não estava no ambiente. E essas pessoas, quando ouvem Deus vai curar você, Deus vai libertar você, Deus vai fazer algo novo na sua vida, elas se entristecem. Mas os remanescentes não, pastor. Aqueles que entendem que Deus está falando, como mensageiro de Deus vem aqui e fala assim, ó, Deus vai entrar com providência na sua casa. Eles se alegram no Senhor, eles glorificam ao Senhor. E a gente sabe, pastor, que existem pessoas com mais facilidade para pregar o evangelho. Os teólogos do século 21 estão por aí, mas não tem vida de oração. Falam bem, pregam bonito, conhecem a palavra do Senhor, mas nada acontece. Se o demônio se manifestar, passa vergonha. É perigoso apanhar do demônio manifestado. É capaz do demônio manifestado olhar para ele e falar assim, mas quem é você que eu não conheço? São latas vazias. São latas vazias. Só fazem barulho. É tão verdade, pastor, que esses daí, quando o demônio se manifesta, ele faz o quê? Ele dá um jeito de sair fora. Porque como ele quer ser o destaque dentro daquele local, a primeira coisa que os pastores que estão ali é olhar para ele. E ele faz o quê? Ele se esconde. Porque ele sabe que ele não tem autoridade para aquilo ali. Aí vem um pequenininho, cheio de poder de Deus, vida de oração, glória a Deus, pessoas que ninguém conhece, pessoas que ninguém está lá no cantinho da igreja, fazendo o trabalho dele, fica na porta da igreja, fica no som ali ajudando, na sonoplastia, faz um back aqui, canta um louvorzinho, ninguém conhece, mas é cheio de autoridade. E quando chega nessas pessoas que estão manifestadas ali com demônios, usa o nome poderoso de Jesus, e essas pessoas não são envergonhadas, porque Jesus nunca deixa o fiel envergonhado, glória a Deus. Tem uma passagem que fala sobre Elias na casa da viúva, Eliseu na casa da viúva. O que chama a atenção nessa passagem é que dentro da casa tinha uma botija, pastor, com um pouquinho de azeite, uma botija pequena e um pouco de azeite, dentro da casa e fora da casa. Fora da casa tinha muitos vasos, e o profeta falou o quê? Pede para que os vizinhos dêem os vasos, não poucos, vasos grandes, mas vasos vazios, e tragam para dentro da casa. E naquele momento, Deus ia usar quem? A pequena botija com um pouco de azeite. O azeite, os irmãos sabem, simboliza a presença de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, eu quero falar para vocês também nessa manhã. É melhor ser botija, pastor, com um pouco de azeite, mas que não falte, do que ser vaso grande e vaso vazio. É melhor ser usado por Deus aqui dentro do que estar lá fora envergonhando o nome do Senhor. É vaso, mas está vazio. E dentro da casa tem botija, mas tem azeite para a glória de Deus. Tem azeite para a glória de Deus. Tem presença para a glória de Deus. E nós temos a sensibilidade espiritual também de dizer que nesta manhã o Espírito de Deus está aqui. Eu não falo nada para emocionar você não, irmãos. Eu estou falando que é uma verdade. Deus recebeu o seu louvor. Deus recebeu a palavra do pastor que foi pregada aqui nesta manhã. E Deus quer fazer algo entre nós também. E como que Deus trabalha, pastor? Através da nossa fé. Pode acontecer aqui agora o impossível do Senhor na sua vida. Pode acontecer no decorrer da semana. Mas eu, o mensageiro desta manhã, eu tenho fé que o testemunho da sua bênção será contado aqui neste altar. Você vai contar um testemunho de vitória aqui neste altar.
E eu não me importo, pastor, com a quantidade de pessoas na igreja. Fui pastor de algumas igrejas. Quantas vezes eu entrei na igreja, só era eu e minha esposa. E às vezes aparecia um adolescente lá. E eu pregava a palavra, assim, pastor, como se estivesse a igreja cheia. Pregava a palavra, cantava os hinos da harpa. E a gente se alegrava, nós três. A mensagem para Deus hoje era para nós três. E a mensagem de Deus é para nós que estamos aqui, não é para ninguém mais. É para essa porção que está aqui nesta noite. É essa porção que está aqui nesta igreja, que Deus marcou na agenda o nome de cada um. Deus sabia que você estaria aqui hoje. Deus sabia quem ia entrar e Deus sabia quem ia sair. Não devemos nos importar, pastor, com as pessoas que saem. É triste, é triste. Eu vi uma igreja cheia, todo mundo sair. Mas também eu vi essa mesma igreja, todo mundo voltar. E quando voltou, voltou além. Porque às vezes Deus faz isso para ver aonde está baseado a nossa fé. Se é na providência ou se é no provedor. A Bíblia diz que havia um menino, Jesus não fala nem o nome dele, a palavra de Deus nem fala o nome dele, mas ele tinha uma provisão ali no meio de multidões, 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos do Senhor estavam com Jesus, eram conhecidos, onde eles passavam, alguém falava, olha lá, ó, os discípulos de Jesus. Só que naquele momento eles não sabiam o que fazer com aquela multidão que estava passando necessidade. E a resposta daqueles homens é, Senhor, despede essa multidão. E Jesus nunca vai despedir ninguém com as mãos vazias. Sempre tem um instrumento de Deus naquele lugar que Ele vai usar para a sua glória. O anônimo apareceu. E alguém disse, André disse, Senhor, mestre, nós não temos nada, mas tem um menininho aqui, ó, um rapazinho, com 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sei o nome dele, eu não sei de onde ele veio, eu não sei aonde ele mora, eu nem sei se o pai e a mãe dele estão por aqui. Mas ele tem algo aqui para oferecer para o Senhor. Mas o que é isso? Diante de tantos. Aí Jesus falou o quê? Ponha na minha mão. Aleluia. Jesus é especialista, irmãos, e pegar o desacreditado e fazer acreditar. Glória a Deus. E tudo que Jesus faz é com ordem e decência. Primeira coisa que o Senhor falou, senta todo mundo, faz fileiras, glória a Deus, divide o pão, divide o peixe, coloca cestos em cada fila. Sabe o que é interessante, irmãos? Isso aqui Deus está dando agora, não estava aqui. Pastor, a multidão está ali, naquelas filas, e os pães foram colocados no cesto. Aqueles que estavam na frente, vamos imaginar, ele via um pedaço de pão, pastor Gilmar, e um pedaço de peixe. Então, quando ele ia lá, ele pegava o pão e pegava o peixe. Quando ele olhava novamente ali, não era para ter nada, né? Que só tinha um pão e um peixe. Então, quando ele pegou o pão e o peixe, não era para ter nada. Só que quando ele olhou, agora tinha 2 pedaços de pão e 2 pedaços de peixe. Isso em todas as fileiras. O terceiro vai chegar lá, o segundo vai chegar, vê 2 pães, 2 pedaços de pães e 2 pedaços de peixe. Então, se ele pegar um pão e um peixe, pela matemática humana, ia ficar o que lá? Um pão e um peixe. Só que quando ele tira um pão e o peixe, que ele vai olhar, agora tem 4 pães, é multiplicação. 4 pães e 4 peixes. Então, aqueles que estão ali na frente, eles estão vendo o milagre de Deus acontecer. E os que estão lá no fundo? Porque Deus não deixa sobrar nada, irmãos. Agora os cestos estão todos cheios. Quem está lá longe, quando eles chegam aqui, eles vão pegar o seu pedaço de pão e o seu pedaço de peixe, só que eles vão olhar para o cesto, não vão ver diferença nenhuma. Por quê? Os cestos estão cheios. O que a gente aprende? Se a gente quer viver o sobrenatural de Deus, nós temos que estar perto do Senhor.
Ainda que Deus não desampara aquele que está longe, mas ele não tem experiência com Deus. Mas aquele que se aproxima do Senhor, ele tem experiência com Deus para contar. E as experiências com Deus nos fortalece, nos dá força, nos alegra no momento de tristeza. Caminhando para o final. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus agora vai sofrer todo tormento, tudo o que ele sofreu, a perseguição por fazer bem a todos. Jesus era uma ameaça ao sistema religioso da época. Jesus ele é perseguido, os irmãos sabem. O pastor leu aqui muito bem essa mensagem, onde Jesus ele está orando e ele pede aos seus discípulos que orem com ele. E pela segunda vez, Jesus vai falar para eles: vocês não conseguem orar 1 hora sequer comigo. A Bíblia diz que Jesus está orando, tanto era a sua aflição, e ele vai suar sangue. A história diz que isso aconteceu 3 vezes somente na história com Jesus. Uma adolescente de 12 anos e uma freira na época da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu esse fenômeno de alguém suar sangue. Jesus então ele é preso, Jesus ele é traído, e aquele que traiu Jesus, Jesus chama de amigo. Meu amigo, o que tiver a fazer, faça logo. Mesmo diante das traições, das rebeldias, Jesus continua nos chamando de amigo. A Bíblia diz agora que Pedro arranca a espada, passa na orelha de Malco, porque alguém tocou em Jesus, daquele homem. Jesus coloca lá a orelha de volta. Pedro andava com Jesus, mas não largava a mão da espada. Tem muito crente que é assim, irmãos. Está com Jesus, mas a espada está aqui. Você não pode falar nada que ele não gosta, que ele já puxa a espada. A intenção de Pedro era o quê? Não era arrancar a orelha não, tá? É que ele errou. A intenção de Pedro era arrancar a cabeça de Malco fora. Mas Deus deu livramento 2 vezes para Malco, para que a espada de Pedro não pegasse no pescoço, e que Jesus deu livramento de colocar a orelha de novo, novamente ali. Porque tem uma história que diz que Malco ele vinha de uma descendente sacerdotal e ele estudava para isso. Então ele precisava ser perfeito. Precisava ser perfeito. E tem pessoas que é assim, irmãos. Em vez dele trazer para a igreja, estou falando isso na minha também, tá? Na minha. Vou falar da minha, aqui não. Em vez de ele trazer para a igreja a alegria do Senhor, a paz do Senhor, as bênçãos do Senhor, o testemunho que o Senhor fez na vida dele vai fazer na nossa também, ele traz para o culto a espada. A espada que ele deveria ter deixado para trás há muito tempo. Em vez de ele trazer para o culto, pastor, uma palavra de esperança, um abraço amigo, de comunhão, muitos trazem para a igreja as pedras. Só, irmãos, que a gente entende espiritualmente falando, que existe uma pedra aí com você, que é a sua arma espiritual hoje. Essa pedra é para quem? É para derrubar o gigante ou para acertar o seu irmão aí do lado? E como que você acerta o seu irmão do lado com essas pedras? Falando mal, caluniando, mentindo. Coisas que acontecem na igreja, que devem ficar na igreja. Às vezes a pessoa sai lá para fora falando: eu fui naquela igreja, não me alegrei não. Eu fui naquela igreja, não gostei do pastor. Fui naquela igreja, não gostei do irmão. Fui naquela igreja, não gostei do louvor. Fui na igreja por causa disso. Irmãos, nós não estamos aqui para ver essas coisas. Nós estamos aqui para nos alegrar com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo. E foi louvado aqui que a gente é livre. Jesus nos libertou. Foi preso, passou por todo o processo, o Filho de Deus passou. A Bíblia diz: como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele foi, tomou tabefes. Eu vou terminar, pastor. Jesus é cuspido, Jesus é humilhado, e Jesus não abriu a sua boca para nada. Jesus leva o patíbulo da cruz na sua via dolorosa, em suas costas. Patíbulo, essa parte horizontal, irmãos.
pesa cerca de 60 a 70 quilos. Aí você pensa comigo, não é tão pesado. Mas não foi a questão do peso, foi a questão do flagelado, do processo que ele passou. Lá atrás, com as chicotadas, os irmãos sabem como que era aquilo. A história diz que não era um chicote só. Era 8 a 12 chicotes numa vara. E ali eles colocavam chumbinhos, pedaços de pedras, pedaços de ossos, pedaços de madeiras afiadas. E quando eles davam aquelas chimbatadas em Jesus, aquelas mesmas chimbatadas, ela não batia e voltava. Muitas delas cravavam nas costas do Senhor Jesus, a ponto de aparecer os seus ossos das suas costas. Grande era o sofrimento do Senhor. Depois que Jesus passou por esse processo, tudo por amor de nós, irmãos. Depois que Jesus passou por esse processo, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, com espinhos de 4 a 5 centímetros. Colocaram na sua cabeça e apertavam. Colocaram o patíbulo da cruz em suas costas e fizeram com que ele andasse aproximadamente 1 hora, aonde seria o lugar da sua crucificação. E durante este caminho, a história nos diz que Jesus era xingado, humilhado, cuspido. A Bíblia não fala, mas você pode ter certeza, sempre tinha um atrevido que corria ali, batia nele, dava tabefes nele, chutava ele. Você pode ter certeza disso. Jesus não aguentou o peso da cruz devido às suas feridas. E a Bíblia diz que apareceu um homem por ali chamado Simão. E os soldados romanos, viu que Jesus não ia conseguir levar essa cruz devido às suas dores ali, e falou para Simão ajudar Jesus. E Simão foi lá ajudar o Senhor Jesus a levar aquela parte da cruz até o seu destino. Simão não sabia, mas todo aquele sofrimento que Jesus estava passando foi por ele também. Aquela cruz foi por ele também. Todo o sofrimento foi por ele também. Quando Jesus chega no lugar da sua crucificação, Jesus agora, ele é levantado e fica na cruz, na madeira vertical. E agora segurando, pregado na madeira horizontal. Os pregos, a história diz, arqueólogos já achou, pregos de 6 centímetros, colocados não nas suas mãos, porque podiam ser rasgados, mas nos seus pulsos, sem anestesia, sem nada. E os seus pés grudados um no outro, colocado um prego maior para perfurar, para que ficasse fixo naquela madeira. Jesus está ali, com seus ossos todos esticados. Qualquer movimento, Jesus podia deslocar um braço seu, um ombro seu, e Jesus está ali, e toda a multidão está ali embaixo. A Bíblia diz que Pedro fugiu quando negou Jesus. Ele negou Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi capturado ali, que Pedro o entregou, todos fugiram. Todos. Pedro fugiu, os discípulos fugiram. Aqueles que estavam gritando, Hosana nas alturas, louvado seja o Filho de Deus, glorificando ao Senhor naquele dia, é os mesmos que estavam gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus. Eram os mesmos, irmãos. E a nossa fé como que está hoje? Como que está a intensidade da nossa conexão com Deus nessa manhã? Porque tem dia que nós estamos mais alegres com o Senhor, mas tem dias que nós estamos tristes, irmãos. Isso faz parte. Deus está me vendo. E tem dia que você acorda falando, Deus não está me vendo. Deus não me vê. Só que tem dia que você acorda cheio de vontade de falar com o Senhor. Você coloca um louvor, você se alegra com Deus. É o Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito Santo que fala a nossa alma e o nosso espírito que nos traz a este lugar. Porque vamos falar a verdade, irmãos. Porque se dependesse de nós, nós não estaríamos aqui.
Finalizo dizendo, Jesus, as palavras de Jesus naquela cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu lhe digo, hoje você estará no paraíso. Jesus disse para aquele ladrão que ele o salvou naquela cruz. Jesus vai dizer para a sua mãe terrena, mulher, eis aí o seu filho. Jesus vai dizer na cruz também, tenho sede. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus vai dizer também, está tudo consumado. E a última palavra do Senhor é, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé nesta hora, com a permissão do pastor. Quando Jesus diz, Pai, em tua mão entrego o meu espírito, está tudo consumado. Jesus, ele morre. Houve escuridão, a terra tremeu, o véu foi rasgado. O centurião que crucificou Jesus, ele vai entender e vai dizer, este homem era inocente. Barrabás, ele entendeu, este homem era inocente. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que quem fez tudo isso com Jesus? Foi os homens? Foi o diabo? Não. Quem fez isso com o Senhor Jesus foi Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus viu em Jesus a possibilidade de nos livrar do inferno eterno. Deus viu em Jesus a possibilidade de nos tornarmos seus filhos. Deus viu em Jesus a possibilidade de restaurar a comunhão que nós perdemos no Éden. O agradou moê-lo de Deus não era ver o seu filho sofrendo daquela forma. O agradou de Deus era saber que daquele dia em diante temos a possibilidade de juntos com nossas famílias entrar no reino do Pai. Fomos libertos como passarinheiro na mão, como passarinho na mão do passarinheiro. A Bíblia diz, nenhuma condenação há em nós. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João 8:36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu sou livre, irmãos. Você é livre. E nós somos livres. Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou como prometido. E ele disse que viria buscar a tua igreja. Finalizo dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos dizer todos juntos 3 vezes? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez, Maranata, levanta a sua mão. Ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero orar por você, querido eterno Deus. Nesta manhã, Senhor Deus, traga a mensagem para a tua igreja, Pai amado, a mensagem de paz e de esperança. Que nesta santa ceia, Senhor, nós possamos nos alegrar, Deus querido, na comunhão junto com nossos irmãos. E que nesta manhã, Senhor Deus, nós cremos, Pai amado, que o Senhor está neste lugar, Pai. E que algo sobrenatural está acontecendo em nossas vidas, Senhor. O Senhor sabe qual que é a necessidade e a causa que o irmão precisa. Mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é a nossa maravilha. Que o Senhor é aquele que entra com providência, Senhor. Meu Deus, que esta igreja, Senhor, venha contar testemunho, Pai amado. Eu creio no crescimento, Senhor Deus, deste lugar, Pai, porque a sua presença está conosco, Deus querido. Te louvo, te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Aí você pode aplaudir ao Senhor.